Noruega, 8 de junho de 793 depois de Cristo. I am wrath. I am chaos and balance. I am death and resurrection. I am Fenrir's fury. Seagulls! Mosteiro cristão de Lindisfarne, na costa nordeste da Inglaterra. Koma til dómsins djarfir menn, hrafnar kalla af háum við, fylgjum vér fastir jarðsins lið, sverðin skína í svörtur rign, dauðinn veitir þeim feigu tign. Os nórdicos, os temíveis homens das terras do norte. Em 8 de junho de 793, navegadores nórdicos atacaram o mosteiro cristão de Lindisfarne, na costa nordeste da Inglaterra. Fontes históricas descrevem o ataque como um massacre, dando praticamente início à Era Viking, período em que comunidades escandinavas ampliaram intensamente suas atividades marítimas de comércio, exploração, colonização, guerras e saques. De acordo com o diplomata árabe Ahmad ibn Fadlan, ele descreve os homens do norte como seres de constituição física impressionante, e o Museu Nacional da Dinamarca os descreve como tendo um provável porte físico superior ao de um homem moderno. Os feitos de força dos vikings eram notáveis. O remar de um navio de guerra exigia movimentos repetitivos constantes de costas, ombros, braços, abdômen, quadris e pernas. Estudos com remadores modernos mostram forças médias no cabo próximas de 280 a 300 newtons. Seria semelhante à força necessária para sustentar aproximadamente um peso de 30 quilos em um movimento de remada. Mas sem dúvida seu feito mais notável está na técnica de portagem ou arrasto terrestre de embarcações. Se consiste no deslocamento de um navio de guerra sobre a terra, era construída uma pista com toras de madeira, semelhantes a trilhos, unidas com gorduras ou óleos. Assim o casco deslizava sobre elas com muito menos atrito.
Então homens puxavam um navio de guerra com cordas. Um experimento realizado em 1996 pelo Museu de Navios Vikings de Roskilde, na Dinamarca, fez 27 homens puxarem um navio de guerra na pura força bruta por 15 a 16 minutos por cerca de 300 metros. Para cada homem, isso equivale a um peso de 6 a 15 quilos em constante movimento, e a depender do terreno ou do peso do navio, poderia chegar de 12 a 30 quilos. Já em combate, eles eram descritos como ferozes e impiedosos. Os vikings eram combatentes de infantaria, utilizando de lanças, machados e escudos. Um guerreiro de elite com malha e capacete podia carregar aproximadamente de 14 a 20 quilos só de equipamento. Se juntarmos isso a todo o seu esforço físico, no final de um dia de navegações, batalhas e saques, e ainda carregando cargas de mantimentos de suas pilhagens, um homem viking poderia fazer uma rotina de exercícios que equivale a aproximadamente uma manhã inteira trabalhando com mudança, subindo e descendo mobília, em seguida 3 a 5 rounds de MMA em um centro esportivo, finalizando com uma sessão de trenó no CrossFit e uma corrida moderada. Mas afinal, de onde vem toda essa força? Como os escandinavos eram tão fortes? Þú sálir dvergalóns, valhöllur ís, við ríðum heim, sigurvegarar í heimi þeim. Hinsta kvöld, Óðinn á mig, Valhöll. Eldur brennur í fornum sal, bein og stál í skuggahjóð. Draugar ganga dimman veg meðan dauði syngur sitt ljóð. A força dos vikings era uma combinação de alto esforço físico constante com uma alimentação natural, mas boa parte dos vikings em expedições tinham idade militar. A sociedade escandinava era predominantemente agrária. A maioria dos homens vivia fazendo trabalhos manuais e agrícolas. Um chefe local, então, criava uma tropa de expedição com seu grupo pessoal. Seus integrantes mantinham uma relação direta de fidelidade com um líder. O tamanho desse grupo dependia da riqueza e da reputação do comandante. As expedições não começavam com desconhecidos, mas sim com homens cuja lealdade e capacidade já eram conhecidas, principalmente quando possuíam laços de sangue. Isso porque laços familiares eram especialmente importantes porque a sociedade escandinava valorizava muito a família e a confiança entre famílias. Numa sociedade pequena, o chefe provavelmente sabia quem era trabalhador, covarde, briguento, habilidoso no mar ou pouco confiável. Uma tradição preservada na saga de Egil descreve Arinbjorn, fornecendo 3 navios e levando membros de sua própria casa, juntamente com numerosos filhos de agricultores locais. Os selecionados poderiam escolher participar das expedições privadas organizadas por um chefe local, mas se escolherem participar, se forem convocados ou se a necessidade surgir, como em situação de guerra, negar era impossível. Desistir era traição. Mesmo assim, jovens em idade militar muitas vezes escolhiam participar de livre e espontânea vontade. Viajar para saquear, comercializar, servir como mercenário ou buscar novas terras tinham inúmeros riscos, mas isso não importava para aqueles homens, porque para muitos embarcar era uma aposta de alto risco, que tinha como recompensa transformar sua posição econômica e social. Um jovem podia sair da Escandinávia como agricultor sem grandes posses e retornar com prata, armas, reputação, contatos e acesso ao séquito de um chefe. Se viverem, serão homens ricos e de poder. Se morrerem, então terão a chance de ir para Valhalla. Do nórdico antigo Valhöll, na mitologia nórdica, é um grandioso palácio localizado em Asgard, governado pelo deus Odin. Asgard é considerado o paraíso dos guerreiros, para onde as valquírias levam apenas os melhores guerreiros mortos em combate, para viverem a vida eterna em festas, banquetes e disputas.
A glória aguarda aqueles dispostos a encontrá-la. E quando homens jovens em idade militar, que vai dos 18 aos 45 anos, motivados, se reúnem em nome de um líder ou objetivo, impérios caem, e a força dos vikings é forjada dessa juventude. Mas a verdadeira força dos homens do norte são provindas principalmente do pilar basilar que sustenta a vida, a alimentação. Blæsor norðri í svo göldi hjarta mér sól sortnuð nóttin kemur Óðinn rauður vindsjálm ber valkyrjur fljúga yfir vel blóð og járn dauft og líf rúnar rista í dýpstu sál. A alimentação dos vikings consistia em mingau, gordura animal, leite e peixes. O mingau era especialmente importante porque podia ser preparado em grandes quantidades, era fácil de digerir e podia receber leite, manteiga, peixe ou frutas. Era feito principalmente com cevada ou aveia triturada, cozida lentamente em água sobre o fogo. Para uma pessoa de aproximadamente 77 quilos, o mingau poderia conceder de 2 a 4 horas de sustância. A gordura animal era extremamente valiosa porque fornecia grande quantidade de energia em pouco volume. Carne vermelha, carne de porco, peixes, aves e leite. A carne bovina provavelmente foi a principal carne vermelha da dieta viking. Escavações em assentamentos escandinavos revelam grandes quantidades de ossos bovinos. Aparentemente, muitas vacas eram mantidas durante anos para leite, produção de laticínios e reprodução antes do abate. A carne de ovelhas e carneiros também eram consumidos. Entretanto, esses animais eram extremamente importantes para a produção de lã, então parte dos animais eram mantidas vivas enquanto fossem produtivas. Outras carnes de valor, como as carnes de cavalo, não era muito comum. Eram mais consumidas em banquetes, sacrifícios e celebrações religiosas pagãs. Dependendo da região, renas, alces, cervos, lebres e ursos, junto com outros animais de grande porte, também poderiam ser consumidos. A caça complementava a alimentação, mas não substituía o gado doméstico. Grandes caçadas poderiam ser realizadas pelas elites e pelo chefe local. Vacas, cabras e ovelhas podiam fornecer alimentos em abundância. O leite fresco provavelmente era mais disponível durante determinadas épocas do ano. Como não havia refrigeração, uma parcela importante era rapidamente transformada em produtos mais duráveis, como queijo ou manteiga. Forneciam proteína, gordura e energia, além de serem mais fáceis de conservar do que o leite fresco. Mas para muitas comunidades costeiras, o peixe provavelmente era a fonte animal mais regular. Em Hedeby, o peixe foi descrito como uma das principais fontes de alimentação, e evidências arqueológicas indicam o consumo de numerosas espécies. Com isso, temos praticamente tudo que um homem precisa para se manter no auge da sua força física: carboidratos de baixo índice glicêmico, gordura animal e proteínas de boa qualidade. A alimentação viking nos mostra como o simples pode ser muito eficiente. É curioso pensar que, quando olhamos para o passado, podemos aprender o melhor caminho para vivermos o futuro. Mas quando olhamos nosso presente, percebemos o qual perdido estamos.
röster viskar i stormens dån. Och väver med svarta trån. Himlens portar rämnar snart. Ulven ular sin sista fart. Gudar rider mot sista strid. Mörkret kväver livets frid. Ingen återvändo finns när ödet brinner tyst och min. O burro erra e não aprende. O inteligente aprende com os próprios erros, mas o sábio aprende com os erros dos outros. O passado é um livro aberto, e nós, como sábios, o que podemos aprender com os antigos vikings? Dentro das comunidades nórdicas existem 3 pilares que sustentam sua estrutura: força, família e uma boa alimentação natural. Para a sociedade nórdica, a força era muito valorizada. Um homem tinha que ser forte para remar durante expedições, trabalhar na agricultura e na criação de animais, cortar e transportar madeira, construir casas e navios, carregar mercadorias e muito mais. Por isso, um homem forte e resistente era útil tanto para sua família quanto para uma tripulação ou grupo de guerreiros. Na aristocracia guerreira, demonstrar capacidade em combate podia gerar prestígio, riquezas e proximidade com um chefe ou rei. E essa regra se mantém sólida até os dias de hoje. Um homem não tem permissão de ser fraco. Dizem para você que não tem problema ser fraco, ser frágil, ser sensível, mas faça isso na frente de um homem e ele vai rir de você. Faça isso na frente de uma mulher e ela vai ter nojo de você. Como homens, devemos aprender a lidar com nossos próprios demônios, seja através de terapia, academia, religião ou filosofia. Não importa a fonte da luz, só importa o quanto ela é capaz de iluminar seu caminho. Aprender a defender a si mesmo e aqueles que você se importa é sua obrigação de nascença. E você não poderá defender nada se for um gordo fraco. Se olhe no espelho. Você tem orgulho do que vê? Se não, tenha vergonha. Você não foi feito para ser uma massa de sódio cheio de gordura trans. Apenas melhore. A família era o pilar basilar da sociedade nórdica. Para os vikings, elas representavam suas identidades, reputações e posições sociais. O Museu Nacional da Dinamarca resume que família, linhagem e honra eram elementos cruciais da ordem social nórdica. Mas nos dias de hoje, esse pilar não existe mais, principalmente nesse país. Só aqui no Bostil, existem mais de 11 milhões de mulheres criando os filhos sozinhas, número 6 vezes maior do que a quantidade de pais na mesma situação. E pesquisas revelam ainda que quase 50% de todas as mães brasileiras são solo. Destrua as famílias e destruirá a sociedade. Muitos vão discordar do que vou falar aqui, mas é fato que filhos de famílias desestruturadas estão fadados à mediocridade. Dificilmente filhos de mãe solteira, principalmente de favelas, vão ser capazes de sair da miséria. A falta de uma figura paterna para um homem pode prejudicar seu desenvolvimento. A criança pode manifestar ansiedade, insegurança e agressividade. Também pode acabar indo atrás de outra figura paterna. Graças a isso, muitos entram para o crime organizado. O mesmo vale para famílias de pais desestruturados, agressivos ou irresponsáveis. No final, quem sofre é a criança. Criança essa que buscará uma nova estrutura familiar para ser o pilar que desmoronou, nem que seja com figuras de péssimo exemplo. Sendo o progenitor, é sua obrigação cuidar daqueles que são sangue do seu sangue. Você escolheu dar à luz a uma nova geração, então é sua obrigação fazê-los crescer saudáveis para escolherem seus próprios caminhos, herdando o futuro que você construiu. Agora, sendo descendente, é sua obrigação honrar seus progenitores. Você pode até não respeitá-los, você pode até odiá-los, mas por mais insalubre que eles sejam, lembre, eles ainda são seus pais. Sem eles, você não existiria. Mas não entenda errado, não estou dizendo para perdoar ou aceitar as cagadas de pais irresponsáveis. Nem na sociedade nórdica a irresponsabilidade de progenitores era tolerada. O homem comum da era viking era principalmente agricultor e provedor de sua casa. Esperava-se que ele mantivesse a propriedade, produzisse alimentos, protegesse o domicílio e garantisse a sobrevivência dos descendentes. Quando os pais não conseguiam sustentar os filhos, as leis ofereciam alternativas extremamente duras. Em certas circunstâncias islandesas, os próprios pais podiam entrar em uma espécie de servidão por dívida para garantir a manutenção dos filhos. Se nem a sociedade nórdica tolerava a irresponsabilidade paterna, não vai ser você que vai, mas mesmo assim, saiba ter a humildade de honrar aqueles que deram o presente da vida a você.
E por fim, temos a alimentação natural. Não é novidade para ninguém que 90% dos itens nas prateleiras do supermercado são lixo. Seus ancestrais nasceram da carne, cultivaram da terra e se alimentaram de ambas, porque na sua vez seria diferente. Mesmo que nos dias de hoje as coisas sejam mais fáceis, seu corpo não evoluiu o suficiente para perceber a diferença. Tenho certeza que na sua cesta de compras existe pelo menos 1 ou 2 itens: sabor, comida. Pode até ser bom no curto prazo, mas vai custar caro no futuro. Carboidratos de baixo índice glicêmico, gordura animal, proteínas de boa qualidade. Isso é tudo que você precisa. Batatas são uma ótima fonte de carbo, melhor até que o arroz branco. Patinho, carne moída, fígado, peito de frango, sardinha, são todas ótimas fontes de proteína com baixo custo. Claro, para os padrões Bostil vai sair caro de qualquer forma, mas lembre, o barato sempre sai mais caro. E quando o assunto é saúde, o preço é ainda maior. Mas tenho certeza que se você cortar as besteiras da cesta, vai dar para comprar. E eu sou prova viva disso. Sempre que ia no mercado, eu comprava meu chocolate favorito, Snickers. Às vezes 1, às vezes 2, às vezes 4, mais de R$20 em toda a ida ao mercado. Em uma semana são R$140, em um ano R$7.305 ou mais. Percebe o absurdo? Outros exemplos são energético, Coca-Cola e outras bebidas saborizadas. Até agora essa é uma cruz que eu carrego, mas cada dia é uma luta. Até lá, continuamos de pé em meio às ruínas, vagando em busca de nossa Valhalla. Sinä valkyrja. Valkyrja.